Trabalho de filosofia. A história trágica de Saul. Esse trabalho tem o objetivo de apresentar os 6 conceitos de Aristóteles sobre a tragédia. As imagens utilizadas ao longo do vídeo foram retiradas do filme Davi Nasce um Rei de 2025. A história toda foi retirada da Bíblia. Tudo começou quando Deus escolheu um rei para o seu povo de Israel e orientou o seu servo Samuel para que ungisse o escolhido. O escolhido aqui é Saul, o nosso herói trágico. Ele foi em busca das jumentas perdidas de seu pai e sua última opção para encontrá-las era perguntar se o profeta Samuel poderia falar onde elas estavam. Samuel respondeu que as jumentas tinham sido achadas e, sob a ordem de Deus, ungiu Saul para ser o rei de Israel. Uma hora você está cuidando dos burrinhos do seu pai, e na outra, Samuel unge você como rei de Israel. A amartia é o erro trágico e crucial, a falha aristotélica que provoca a peripécia que será explicada daqui a pouco. Esse erro trágico acontece na história quando em seu reinado Saul desobedece a uma ordem divina. Saul já se mostrava mais apegado ao seu reino do que a Deus. Numa batalha contra os amalequitas, Deus ordenou a Saul por meio de Samuel que destruísse tudo o que era dos amalequitas e não deixasse vivo um sequer. Porém, Saul deixou vivos o rei amalequita e os melhores animais. Samuel foi ao encontro de Saul depois da batalha para lhe dizer as palavras de Deus, ou seja, que Saul abandonou e desobedeceu às ordens divinas, e por isso Deus tirou o reino das mãos de Saul e passou a outro. A partir disso, percebemos a peripécia. É tarde demais, Saul. Hoje o reino foi arrancado de você e dado a outro. A peripécia é o momento de mudança radical do curso da história de forma inesperada. É a ascensão e declínio catártico e cruel do herói trágico. O herói trágico aqui é Saul e seu declínio começa a partir do momento que o Espírito de Deus se retira de Saul e um espírito mau mandado por Deus passa a atormentá-lo. Aí que Davi, o próximo rei, entra na história, tocando lira para acalmar o rei. Davi se mostra corajoso e cheio do Espírito de Deus ao derrotar Golias e outros exércitos, mostrando-se um bom líder e escolhido por Deus. Saul percebe isso e começa a invejá-lo e persegui-lo. Samuel escolheu você para me substituir! Me fala que isso não é verdade. Eu não posso. A anagnórisis é o arrependimento tardio em que o herói trágico sai da ignorância em rumo ao conhecimento. Saul não se arrependeu do seu pecado em nenhum momento descrito na Bíblia, mas demonstrou remorso várias vezes. Como na vez em que Davi deixou de matá-lo e ele reconheceu que estava errado e que Davi seria o próximo rei. Só que depois disso ele continuou perseguindo Davi. Davi, Eu sei. Tudo bem. A catarse é a purificação da alma provocada pela destruição do herói trágico. A catarse gera o aprendizado por meio da descarga emocional de terror e piedade sobre o espectador. Ela é percebida quando em uma batalha Saul perdeu seus 3 filhos e, a fim de não ser morto por um inimigo, Saul se jogou em cima de sua própria espada e morreu. Foi humilhado até depois da morte, tendo seu corpo pendurado na muralha de seus inimigos. A mímese é a imitação da realidade que impacta o espectador e é percebida em toda a história, por tratar de coisas do cotidiano, tal como a inveja, a hierarquia, a perseguição e a desobediência. A verossimilhança é a probabilidade da mímese ser verdade. Ela é percebida porque a história é plausível de acontecer com várias pessoas, mesmo não sendo com Deus, mas, por exemplo, na desobediência a uma ordem de mãe. Hã? Um bode?
quando compramos um bode. Hã? A tragédia significa, na origem da palavra, canto dos bodes. Na Bíblia, a figura do bode costuma estar ligada à rebeldia, que foi o pecado e o erro trágico de Saul. Então, podemos afirmar que a história de Saul foi um canto sobre um rebelde. Foi uma tragédia. E se ele não cuidar? Eu prefiro me arriscar seguindo a luz do que escolher viver no escuro. Qual é a sua escolha, Eliabe?